Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei, semana passada não teve vídeo e quem tá me acompanhando já deve ter imaginado porque, né? Eu me mudei aqui pra Inglaterra e minha vida simplesmente virou de pernas pro ar, né? Porque eu tô tendo que me adaptar com 300 milhões de coisas novas e tudo mais, e simplesmente não estava com tempo nem com cabeça pra gravar vídeo. E agora as coisas já, a poeira já baixou um pouco, já estamos mais tranquilos. Quem quiser acompanhar tudo que tá acontecendo, pode assistir os vídeos da playlist Diários Britânicos, que vão estar aparecendo aqui nos cards do vídeo. E hoje é um vídeo mais de reflexão que tem um pouco a ver com essa minha experiência aqui no exterior, mas é mais uma reflexão que eu queria trazer para vocês, que eu queria fazer aqui. Que é sobre o que é ser brasileiro, né? Nas minhas experiências no exterior, nas oportunidades que eu já tive de viajar e de fazer intercâmbio, eu sempre fico pensando, né, o que significa ser brasileiro, porque quando a gente é confrontado com os contrastes, né, quando a gente se sente diferente do nosso entorno, é que a gente reflete sobre nós mesmos e sobre, né, o nosso contexto. E isso acontece sempre, né, em todos os intercâmbios que eu já fiz, e tá acontecendo agora de novo, essas questões vêm à minha cabeça, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Antes da gente começar, se inscrevam no canal, tá tendo vídeo toda segunda-feira e quinzenalmente às quintas, ok? As lives logo menos vão voltar, vão ficar aqui gravadas no YouTube, mas se você quiser acompanhar ao vivo lá no Instagram, segue lá, @filapreferencial. Deixa o like aqui no vídeo e comentem, já vão pensando aí na resposta para essa pergunta, o que significa ser brasileiro pra você? Na primeira vez que eu fiz intercâmbio, que foi aqui pra Inglaterra também, o professor me perguntou no primeiro dia de aula de onde eu era, né? Eu falei, Brasil. E ele disse, ai, que legal, já abri um sorrisão, nossa, brasileiros, né? Já me senti acolhido, porque vocês são tão legais, foi um jeito meio assim. O lugar onde as meninas usam biquíni e os meninos jogam futebol. Foi o que ele me disse. Eu fiquei, né? Ao mesmo tempo sim, mas ao mesmo tempo não, isso é verdade, mas ao mesmo tempo você tá reproduzindo um estereótipo. Eu só falei que sim, pronto, passou. Não dá pra dizer que era mentira, certo? O nosso futebol é muito reconhecido mundialmente, é um dos nossos grandes, né, tesouros nacionais, orgulhos nacionais. A gente ignora aí os últimos placares de algumas copas, mas tudo bem, foram exceções, pontos fora da curva. E a nossa natureza, as nossas praias e os nossos biquínis, que são muito pequenos comparados aos biquínis dos outros lugares do mundo. Se vocês não sabem, o biquíni brasileiro é muito cavado, né? E atrás, principalmente. E todo o resto do mundo, com algumas poucas exceções, o biquíni é bem mais grandão, assim, na bunda. E as nossas mulheres, né? Enfim, o Brasil gosta de vender essa ideia de que as mulheres são bonitas e tal. Não vou entrar na questão de machismo e de objetificação e tal. Mas, né, o fato é que uma coisa muito cultural das brasileiras é de gostar de se arrumar, gostar de estar com o cabelo bonito, gostar de uma roupa bonita e tal. Não que toda brasileira tenha que ser assim, mas é enfim, um traço aí da identidade das mulheres brasileiras. Que aqui na Inglaterra, pelo menos, não tem. Elas andam muito, tipo, com o cabelo sem arrumar, o que pode ter um pouco a ver com a chuva também, né? Chove muito nessa desgraça desse país, meu Deus. E, né, quem faz chapinha no cabelo sabe que chuva não adianta se arrumar o cabelo, que não dá vencimento. E outras coisas, né, outros elementos do nosso estereótipo brasileiro, né, ser muito extrovertido, ser muito festeiro, dançar muito bem por causa do carnaval, né? Que a imagem que os estrangeiros têm também da gente, que eles veem de nós, de notícia e tudo mais, é o carnaval, né? Então, mulheres bonitas dançando, coisas coloridas, exuberantes, gente comemorando, gente alegre, fazendo festa e tudo mais. E eu fico pensando assim, eu sou brasileira. E onde que eu me encaixo nesse estereótipo? Mas não tenho nada desse estereótipo. Eu não sou uma pessoa festeira, eu não sou extrovertida. Eu não gosto muito de caipirinha. Eu não uso biquíni. Gente, eu já falei sobre isso, vai estar aparecendo aqui nos cards. No vídeo sobre o quase tour pelo meu corpo, falei sobre isso, meu problema aí com os biquínis.
Eu gosto de me arrumar, isso pode ser, ok, eu sou bem brasileira nisso, eu tô sempre arrumadinha, meu cabelo tá sempre bonito, tá sempre ajeitado, gosto, sou vaidosa, digamos, não extremamente, mas enfim. Mas ao mesmo tempo, eu sou sim brasileira, sabe, gente? Tá escrito no meu RG. Eu nasci no Brasil, os meus pais são brasileiros, eu estudei muito cultura brasileira, literatura brasileira, me formei em português, gente, na faculdade. E eu fico pensando, né, aonde que eu sou brasileira? O que existe de identidade nacional em mim, né? E eu vou fazer uma coisa que é muito da identidade brasileira, aqui pra vocês, por favor, me perdoem, que é talvez uma coisa um pouco chata, que é falar sobre as suas ancestralidades europeias. Que, né, brasileiro gosta de enfatizar. Quem nunca, né, ficou preso numa conversa com alguém falando sobre seus ancestrais italianos, portugueses, etc. A gente vê, né, essas pessoas que gostam de esfregar na cara dos outros que têm passaporte estrangeiro e se acham mais importante por isso. Enfim. Mas eu acho que é importante eu contar pra vocês uma coisa que talvez não seja muito óbvia, que eu tenho uma ancestralidade indígena. É um pouco distante, tá bom? Não vou me dizer que eu sou indígena, que eu me identifico, que eu me classifico como indígena. Não faria isso, tá errado, completamente errado, porque eu sou branca mesmo. Minha identidade étnica é branca, não tem outra, né? Branca desse jeito não tem como. Mas, no século XIX, voltando aí pra trás na minha família, tem uma pessoa que era nativa brasileira e se casou com um português e foi, né, enfim, a árvore genealógica foi se abrindo até chegar na minha avó materna, que ela sim tem uma carinha mais, digamos assim, que lembra um pouco as feições indígenas. Ela é mais moreninha, ela tem o cabelo bem preto, apesar dela ter mais de 80 anos, ela tem bem pouco cabelo branco. E ela tem a maçã do rosto aqui bem alta. E ela é por esse lado aí. Eu sou uma partezinha indígena. E nas outras identidades, né? Eu sou 3/4 portuguesa e espanhola, né? Tenho passaporte português, não esfrego na cara das pessoas, mas tenho. E sou judia também, né? Sou 3/4 Europa Oriental, né? Os meus ancestrais vieram de uma cidadezinha bem pequenininha que ficava na Polônia, né? Porque eles emigraram. Foi antes do nazismo, tá, gente? Então eles não sofreram muito com isso. Foi mais em consequência da Primeira Guerra Mundial que eles emigraram. Uma cidadezinha que hoje em dia fica na Ucrânia. E aí é onde que eu queria chegar, né? O que levou os meus ancestrais a emigrarem da Europa? Em grande parte a Primeira Guerra Mundial, né? Mais ou menos nos anos 20, a Europa estava muito quebrada, né? Muita gente passando situações muito difíceis, fome, falta de dinheiro e falta de oportunidade de trabalho, porque a Europa estava arrasada pela guerra, né? E todos os meus ancestrais que emigraram da Europa vieram para o Brasil nessa época, aí nos anos 20, 30, mais ou menos. E procurando melhores condições de trabalho, uma vida melhor, um lugar onde houvesse oportunidades e tal. E essa é a formação do Brasil. Infelizmente, os nativos brasileiros, que estão numa pequeníssima parte do meu DNA, foram dizimados, né, pelos colonizadores, grande genocídio, né, um dos maiores do mundo, considera-se, né, que é o genocídio da América, das Américas, dos nativos americanos, né, como um todo. Que hoje são uma minoria étnica, se você pensar, é muito triste. E é um grupo que tem que ser respeitado, sim, porque eles são os verdadeiros donos desse país, né, pelo amor de Deus. E o brasileiro é formado por esse mosaico de identidades, né? A gente teve as imigrações não só portuguesas, né, que foi o colonizador, o grande opressor aí, né, enfim, que promoveram a escravidão dos indígenas e dos negros, e enfim. E de outros povos europeus também, né? Então, esses lascados aí após guerras e tudo mais, que vieram pra cá, como os meus ancestrais, italianos, os alemães, eslavos, japoneses. É uma nação de retalhos de povos, de pedaços de culturas quebradas que vieram procurar no Brasil um terreno fértil para prosperar,
né? Eu gosto de enxergar muito dessa forma. O Brasil como um país de refugiados e de povos muito oprimidos, que sofreram muito, mas que souberam se reinventar e crescer, né? E aí que eu queria chegar, que é o ponto desse vídeo, né? Eu acho que eu consigo me enxergar muito, sim, nessa característica brasileira de se reinventar, de procurar um jeitinho, porque a gente não tem um subsídio do nosso estado, ou porque a gente passou uma dificuldade muito grande no nosso país, e a gente, né, dá a volta por cima, procurar soluções e ser criativo para resolver os problemas. E isso tá muito em mim. E eu me identifico muito com isso, né? E, como diria o Nelson Rodrigues, somos uma nação de vira-latas. E eu gosto de entender essa afirmação aí do Nelson Rodrigues sobre o complexo de vira-lata do brasileiro, não da maneira negativa, como todo mundo enxergou, né, entendeu a fala dele na época. E pra quem não sabe, né, o Nelson Rodrigues que inventou essa expressão complexo de vira-lata, né? E ele quis dizer que o brasileiro não tem autoestima, que a gente sempre se acovarda quando, no esporte principalmente, né, frente a nações com um senso de identidade mais forte, mais sólido, né, menos mosaico como nós. Mas eu gosto de entender isso de outra forma, né? Quem tem cachorro vira-lata vai saber disso melhor do que ninguém. Os vira-latas, cachorros vira-latas, são os mais inteligentes, né? Por quê? Porque quando a gente mistura o DNA, dois DNAs muito diferentes para, né, compor ali um animal, seja um bicho, seja um ser humano, que não deixa de ser um animal, né? A gente acaba fazendo vir à tona características positivas, características novas, né, para aquela espécie. Não sei se vocês sabem, mas o passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados aí no mercado negro. Por quê? Porque brasileiro não tem cara de nada. A gente pode ter qualquer cara que tá ok, né? E é o grande motivo pelo qual as pessoas não adivinham que eu sou brasileira, por exemplo, né? E que é difícil da gente identificar os brasileiros no exterior, porque a gente identifica os brasileiros por outros traços, né? Então, pela língua, pelo jeito de se vestir, por falar alto, por, enfim, algum momento de uma falta de educação, que é uma coisa que brasileiro tem muito, infelizmente, né? Cada povo tem um ponto aí negativo pra si, pra chamar de seu, né? E só, né, um parênteses, que eu aprendi aqui na Inglaterra que a gente não fala menos por favor do que deveria, porque a gente tem uma coisa no Brasil que é de falar, pedir as coisas de um jeito fofinho e não colocar o por favor, né? Então, você faz um favorzinho pra mim, pega não sei o que lá, não sei o que lá, não sei aonde, e não fala por favor. E aqui eles acham isso mal educado, porque tem que sempre pôr o please, 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 please pra tudo. O famoso jeitinho, a malandragem brasileira, né? De uma maneira positiva, não tô falando de corrupção, mas eu tô falando disso, dessa criatividade para solucionar os problemas e para contornar as dificuldades. Nisso eu me enxergo muito, contornar as dificuldades, para ver o copo meio cheio, ser sempre muito otimista e para fazer uma festa no final do dia, né? Vamos combinar que se tem alguma coisa do estereótipo brasileiro que é verdadeira, tenho constatado que é a nossa capacidade de fazer uma boa festa. E né, tá tudo ruim, mas a gente tá aqui comemorando o fato de estar vivo, né? E esse muito otimismo, eu acho que é a identidade brasileira pra mim. É o que significa ser brasileiro, na minha modestíssima opinião. E aí, o que vocês acham? Me digam aqui nos comentários o que significa ser brasileiro pra vocês. Fiz meio que uma sessão de terapia aqui, falando do meu, né, otimismo, que tô sempre vendo o copo meio cheio, às vezes não é tão legal, né, porque às vezes me frustro. Mas talvez seja por isso que vocês me enxergam como uma pessoa tão guerreira, porque eu simplesmente escolho não ver o lado ruim das coisas, e isso tem a ver com a minha deficiência também. Se inscrevam aqui no canal, por favor, gente. Estamos quase chegando a 3.000 inscritos. Deixem um like no vídeo que me ajuda muito na divulgação. Vai lá, pode apertar. Aperta o joinha. Aperta, por favor, agora. E sigam lá no Instagram, @filapreferencial. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima.